Fala faveleiros, aqui é o Cisplatino. Recentemente batemos a meta de 4.000 inscritos, então como de costume vou fazer um especial, e dessa vez eu escolhi responder perguntas da galera. Também estarei postando, ou não, um mapa especial nos shorts, mas não é nada certo. Enfim, vamos para as perguntas, porque vinheta eu não tenho ainda. O Gilmar Moser 2022 perguntou: gostaria que a Cisplatina/Uruguai fizesse parte do Brasil novamente? Olha, na verdade sim, pois aí o Brasil teria que adotar o espanhol como língua oficial, sem contar que a área que o Uruguai se situa é importante. Também vai resolver o problema da queda da população uruguaia. O Kingfield 001 perguntou: como tudo começou? Qual foi sua inspiração para criar o canal? Meio que já respondi essa pergunta no meu outro especial, mas basicamente foi que comecei a me interessar por mapas no ano passado, porém todos eles eram na Europa, e na época queria achar um exclusivamente da América do Sul. Então eu olhei e pensei, eu poderia fazer um canal disso e mostrar mais do Brasil para o exterior e até para os próprios brasileiros. O Ukes perguntou: para você, qual estado brasileiro você mais gostaria de morar? Existe algum país que todo mundo goste, exceto você? Você foi convidado a girar uma roleta com todos os países do mundo, mas o que caísse para você, você teria que viver pelo resto da vida. Giraria ou continuaria no Brasil? Ótima pergunta. Em resumo, o estado que eu mais acharia viável para se viver é Santa Catarina. Além de ter uma forte cultura alemã, que eu gosto, tem ótimas praias, clima ameno, muito emprego e o melhor de tudo, você pode sair tranquilo na rua, sem contar a fronteira com a Argentina que daria para fazer uma faculdade de medicina. Engraçado que esse estado não tem defeitos e usam o fato de que, Florianópolis, terem 8 prefeitos presos, tipo, ainda bem né? Imagina se eles continuassem soltos, como é o caso de muitos estados. Agora um país que todo mundo odeia mas que eu gosto é a Venezuela. Não tô falando do governo socialista, mas sim da cultura e das pessoas. Já conversei com várias venezuelanas, elas foram super simpáticas comigo, e sempre falaram bem do Brasil, sem contar que eu adoro o sotaque deles no espanhol. Eu viveria lá se não tivessem uma ditadura. Venezuela tem muito potencial se tiver no capitalismo. Agora sobre a pergunta da roleta, eu preferiria ficar no Bostil, mesmo com problemas. A gente se destaca em poucos aspectos, e eu teria medo que caísse um país árabe ou Somália. O Iberikoff perguntou: por que o nome Cisplatino? O que significa? Isso é uma longa história. Há muito tempo atrás, 6 anos para ser mais exato, foi-me recomendado um vídeo de uma cidade que fazia fronteira com o Uruguai, que os habitantes gaúchos iam até o Uruguai se matricular em escolas, comprar coisas, pois no lado brasileiro não tinha muita coisa. Em resumo, o Uruguai queria essa cidade brasileira pois a maioria recebia apoio do lado uruguaio, porém nos comentários tinham brasileiros zombando do fato do Uruguai querer essa cidade, e que se bobeasse a gente anexava ele de novo. Inclusive foi nessa época que eu descobri que o Uruguai já foi do Brasil. Mas voltando ao assunto, em todos esses vídeos havia um uruguaio insultando os brasileiros, todos mesmo, e eu vi em outros vídeos que ele fazia isso não só com brasileiros mas com argentinos também, e no canal dele na época tinha comentários chamando ele de Cisplatino, querendo zoar o fato dele ser uruguaio. Quando fui criar o nome do canal acabei tendo várias ideias. Eu acabei reencontrando ele nos comentários da internet. Inclusive, acho que um brasileiro roubou a namorada argentina dele, porque mesmo depois de quase 7 anos ele não para de falar mal do Brasil e Argentina. Voltando ao assunto, foi aí que o nome veio, e o resto vocês já sabem. O monarquista cruzeirense oficial perguntou: por que você escolheu o Uruguai, Cisplatina, para começar o canal? No início do canal eu estava procurando qual país eu ia usar para minha contribal, porém muitos já tinham pegado a maioria delas, todos os estados já tinha alguém usando. Aí quando eu vi o nome Cisplatino na cabeça veio também a Cisplatina, e juntei o útil ao agradável. Os nomes que eu já passaram para minha cabeça foi Mato Grosso do Sul, Portugal, Alemanha, Paraguai, Rio Grande do Sul e até o sul do Brasil meio que independente, e ainda bem que não escolhi esse último porque primeiro, já tinham pegado antes de mim, e segundo, depois que o Sulito se foi, muitos quiseram pegar o manto dele, e tem muito, mas muito, canal de mapper do sul do Brasil. O Kverti 0385 perguntou: você já morou em outro país além do Brasil?
Sim e não. Até meus 13 anos de idade eu ficava alternando em viver em fronteiras do Paraguai e Bolívia. E na minha opinião, o que mais agradou a mim foi a do Paraguai, por ser mais seguro. O Mateix15 perguntou, qual presidente do Brasil você mais odeia? Boa pergunta. Tem muitos presidentes que eu odeio. Para falar a verdade, odeio 99% dos presidentes que já foram do Brasil, pois eram analfabetos e despreparados. Mas o que eu mais odeio foi o Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, além de ter sido consequentemente o cara que começou essa bagunça toda, dando a oportunidade de outros igualmente analfabetos como ele de comandar a nação. Exemplo, como Lula, ele também não foi homem suficiente para terminar seu mandato, terminou antes de completar um ano, e ainda saqueou o tesouro da nação que o imperador do Brasil deixou para o povo, sem contar que a palhaçada dele virou uma bola de neve e acabou criando aquela porcaria de política com café com leite. O único presidente que prestou foi o Itamar Franco, e olha que nem pelo povo eleito ele foi. O Ramon Carvalho 554 perguntou, você mora no Uruguai? Sabe falar espanhol? Não, eu não moro, mas pretendo morar um dia. Já o espanhol eu aprendi sozinho na internet, e tudo isso começou porque quando mais jovem, eu tinha uma queda por uma gringa da França, e ela sabia falar espanhol da Espanha, e para tentar impressioná-la voltei a estudar espanhol, e como queria ter um diferencial eu escolhi o sotaque rioplatense, que era da Argentina e Uruguai. Acabou que eu gostei tanto de aprender espanhol, que hoje eu falo um espanhol intermediário. Não sou fluente ainda, mas em breve talvez. O Davi Barbosa 24.730 perguntou, você sonha? Se sim, qual foi o sonho mais macabro que você teve? Essa pergunta foi certeira. Sim, eu sonho. Eu tenho muitos pesadelos envolvendo chuva e rios. Sempre que eu sonho é um dia nublado e chuvoso. Inclusive, tenho muito medo de rios, porque eu não sei nadar. Algo interessante. A última vez que eu estava falando com uma pessoa sobre isso foi no mesmo dia que eu descobri que a minha amiga faleceu, e o acidente dela aconteceu na praia, fazendo eu ter mais medo desse tipo de coisa. Também tenho meio que visões nos meus sonhos, como se contassem o futuro ou algo do tipo. Eu mesmo já previ que um amigo meu ia levar Gaia. O Carlos Developer 1904 perguntou, para você qual o país da América Latina tem a melhor cultura? Bom, tirando o Império Luso brasileiro, acho que o Uruguai. O Uruguai é uma Argentina com uma pitada de Brasil, sem falar da forte ligação dos vaqueiros que lá são chamados de gaúchos. A história deles são muito legais, e acho a fronteira Brasil e Uruguai a melhor fronteira para se viver em toda a América Latina. Mas que a Argentina também me agrada, em especial, o sul da Argentina que é muito frio. O Rodrigo Rodrigues Delgado 9674 perguntou, qual o fato histórico mais aleatório que você sabe? Acho que o fato histórico mais estranho que eu conheço foi um que eu vi no Instagram, onde mostrava países que foram cogitados para ser o novo Estado de Israel, e um deles estava o Brasil. Para ser mais exato, o Mato Grosso do Sul. Imagina que tivesse um Estado judeu fazendo fronteira entre Brasil e Paraguai. O Inteper perguntou, o que você acha sobre a guerra da Ucrânia? Você apoia a Ucrânia? Ou talvez a Rússia? Ou na verdade nenhum dos dois? Nenhum dos dois, pois tenho amigos russos e ucranianos. Já tive uma namorada ucraniana, e eu sei como é difícil a vida de refugiado. Ir para um país desconhecido e ter que aprender uma língua do zero que para você é muito difícil. Para arranjar um emprego, é uma coisa muito punk. Mas também tenho amigos russos que dão sua versão, onde falam que os ucranianos meio que não respeitam imigrantes. E lá, tem até movimento antirrusso. Movimento esse que veio anterior da guerra. Então a Rússia meio que atacou para proteger os russos que estavam no país. Eu falo porque entendo disso porque eu já estive na pele deles. No Paraguai tem um movimento anti-brasileiro, e eles têm inveja dos brasiguaios por serem bem-sucedidos. É muito até fazem racismo também, algo engraçado, porque a maioria dos brasiguaios são descendentes de alemães e os paraguaios de índios. O Justicosius perguntou, qual é o pior tipo de brasileiro que existe? O pior brasileiro para mim é o invejoso. Já perdi as contas de quantas vezes um brasileiro debochou ou duvidou de algo que estava fazendo, pois na cabeça dele, eu era inferior. Se eu tivesse fazendo algo que ele não era capaz de fazer, é porque eu estava mentindo. Outro tipo de brasileiro que eu acho num saco são os imundos. Tô editando esse vídeo antes das eleições,
Mas sei que no dia vai ter uma caralhada de panfleto no chão. E é isso, pessoal. Agradeço muito a todos que mandaram suas perguntas. Sei que não deu tempo de responder tudo, mas vou tentar trazer mais respostas em vídeos futuros. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Nos vemos no próximo.